Pronto, tá gravando. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 20 horas e 10 minutos em Brasília. Boa noite. Temos uma horinha de encontro aí, tá? Coisa rápida. A gente aí tentar aparar algumas arestas, tentar levar um pouco mais a fundo aí essa discussão sobre Melancolia, né? Esse filme aí do Lars von Trier, esse cineasta aí polêmico, né? Um cineasta que com esse filme causou uma polêmica muito grande lá no Festival de Cannes, em 2011, né? Então, Lars von Trier é um diretor que é um sujeito muito peculiar, né? E como sendo um sujeito muito peculiar, ele consegue transparecer muito isso aos seus filmes, né? Melancolia faz parte de uma trilogia, né, gente? Aqui nessa apresentação inicial para vocês. Faz parte de uma trilogia chamada Trilogia da Depressão, né? Começa ali com o Anticristo, depois vem com Melancolia e termina com Ninfomaníaca, né? 3 filmes que vão tratar sobre a depressão, né? O primeiro filme trata da depressão de um ponto de vista mais traumático, né? Um casal acaba perdendo seu filho, bebê, né? Por uma fatalidade, né? Por um descuido também, né? E aí eles passam o filme inteiro ali, né? Com aquela depressão, aquele vazio, né? Melancolia, nós temos aí essas 2 irmãs, né? A irmã aqui, a nossa primeira irmã, Justine Carey. isso, a Justine com uma depressão realmente diagnosticada, e a Claire já na segunda mulher que tem um casamento com um sujeito um pouco duro demais, crítico demais, né? Rigoroso demais. Enfim. Vamos lá. Então, o nosso encontro é que a gente tenta sempre produzir alguma coisa, né? Para depois a gente publicar isso para as pessoas, a gente grava o encontro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber de vocês, né? Sensações e emoções. Esse é um filme que gera bastante emoção na gente, né? Então, eu quero de vocês agora sensações que vocês tiveram durante o filme, emoções que vocês tiveram durante o filme. Fiquem à vontade. Vamos começar a preencher aqui essa nossa matriz aqui de informações do nosso filme. Vamos lá. Quem quer? Já levantaram a mão aí, mas fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, falar, fiquem à vontade. Então, eu tinha dado uma prévia, né, no StreamYard, né, eu falei que eu já não estava muito bem no dia, e aí quando eu vi o filme, eu lembrei daquele filme O Poço, entendeu? Sempre tem uma camada mais embaixo. Então, assim, a minha sensação inicial foi realmente de tristeza, né, eu senti um pouco de tristeza e, obviamente, a ansiedade bateu, mas foi uma sensação mesmo assim do momento de ver o filme. Aquela sequência da situação dela entregue a depressão dela, a fraqueza dela de nem tomar um banho ela conseguir. Então, tudo aquilo ali também mexeu muito comigo. Então, eu senti essa ansiedade, esse sentimento depressivo mesmo, mas é um filme que faz você refletir bastante. Mas a sensação principal foi um pouco de tristeza, assim, até mesmo uma situação mesmo de espelho, né? No caso. Tá, então é uma emoção de base aí nesse filme, né, que é a melancolia, né? A tristeza, né? É um filme de depressão. A depressão é caracterizada por isso aí, né? Por uma tristeza, né? Por essa melancolia prolongada. Então, vamos colocar aqui tristeza, então, é claro, né? Só que aí temos também a questão da ansiedade. Boa. Temos duas sensações, 2 emoções. Mais alguém? Solidão. Solidão. Solidão que tu pode estar numa festa de casamento, né? Tu pode estar rodeado de pessoas, mas pode estar te sentindo sozinho e não compreendido por essas pessoas, né? Então, ali, eu achei as 2 irmãs, cada uma numa situação diferente, um sentimento de solidão muito grande entre elas, né? Uhum. E tanto Então, que, nós assim, temos... isso que o
leu e comentou, é muito verdade, né? Daquela coisa quando a gente ou assiste, ou até lê algum livro, né? Que mexe muito com a gente. Tem um livro que, para mim, me deixa, né? O Morro dos Ventos Vivantes é um livro que a gente não pode ler, assim, também, quando a gente não está muito bem, né? Assim, melancolia, ele te traz esse desconforto. Sim. Né? Eu Então acho, a gente e pode eu acho que ele colocar vai aqui. bem na ferida. Isso, então a gente pode colocar aqui solidão, né? Tanto por parte, Uhum. né? A Justine, ela tá, é claro, se sente só, né? Até pela incompreensão da condição dela enquanto mulher depressiva, né? Uhum. Então, infelizmente, né? As doenças mentais, elas são estigmatizadas, né? E as pessoas se sentem sozinhas, solitárias, porque não são compreendidas, né? Então, Sim. temos a solidão por parte dessa nossa da Justine, e a Claire tem essa solidão ali por parecer que está num casamento que já caminha para o seu fim, Acabou. Tá acabado o casamento né? dos E dois. aí vivem sozinhos a dois, vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu A gente também, pode colocar aqui. Fica à eu vontade, acho que pode a falar. falsa alegria também, né? É um sentimento de que você tem que se encaixar no casamento, você tem que se encaixar naquela festa, naquele amor, que não é aquilo que você talvez não esteja procurando, mas te forçam, né? É como se fosse a obrigatoriedade da sociedade. Você precisa fazer e casar daquela mesma forma, bonitinho, um casamento caro, um lugar deslumbrante, senão você não é feliz. Muito Mas bom. as pessoas querem que você se encaixe na felicidade. Mas casamento pode ser feliz, sim. Porém, não é feliz para a pessoa. Só para a sociedade. Então, aquela falsa alegria que você tem que se encaixar num determinada festa, esses rituais da sociedade, né? Isso, A então a gente falsa pode colocar alegria, aqui. né? Isso, a gente pode colocar aqui a falsa alegria, tá? E podemos colocar também uma sensação que eu tive, né? Eu coloquei aqui nos meus comentários, nas minhas anotações, que é essa sensação que a gente passa o filme inteiro de desajuste, né? De que as coisas não estão ajustadas, que tem um desajuste, né? Levando a obra até o seu fim, né? Então tudo parece que não encaixa. O casamento não encaixa. O casamento, tanto aquele que está começando como aquele que está acabando, né? São dois casamentos, né? Dois casamentos em crise. Um que nem aconteceu, já nasce morto, como acontece no filme, né? Nasce morto. E o outro que está caminhando para o seu fim, é o que tudo indica, né? Então, uma sensação que eu tenho, então, que eu vou colocar aqui, é a sensação do desajuste o tempo todo, né? Vamos lá, vamos seguir aqui uma coisa para organizar melhor o encontro. Quem quiser falar, vai apertando a mãozinha para levantar a mão, tá bom? Vamos, então. Aqui já temos 3 mãos levantadas, 4 mãos levantadas. Vamos falar agora com a Renata, que está na primeira da fila, aqui, primeiro lugar da fila. Vamos lá, Renata, fica à vontade. Oi, gente. Outra emoção que me deu foi raiva por causa acho que justamente por causa dessa incompreensão. Acho que toda hora ela tentava ali, ela estava tentando agradar, ela até fala para uma irmã, mas eu estou sorrindo o tempo todo, tipo, eu estou tentando não incomodar com a minha tristeza, né? Não incomodar os outros. Mas toda hora era uma cobrança, o cunhado que gastou na festa, a irmã porque, você tinha que estar feliz, porque eu queria que você estivesse feliz, porque você estando triste me incomoda, e a mãe dela, todas aquelas coisas desagradáveis, aí depois o pai dela também, que parece legal, mas eu vou ficar aqui com você, aí depois não, eu vou embora, tipo, deixa ela sozinha lá, para que serve então, pai? E aí, assim, essas coisas me deram raiva. Muito bom. Coloquei aqui, então, olha, Renato, coloquei raiva e coloquei incompreensão, que era uma coisa que a gente tinha comentado antes, né? Ótimo, vamos lá. O Aldir agora levantou a mão. Próximo da fila. Vamos lá, Aldir. Na verdade, assim, se a gente for analisar a questão da relação das irmãs, me parece que uma coisa que, pelo menos eu senti, foi a questão da empatia. A tentativa da irmã sempre se colocar no lugar da outra, tentar entendê-la, quando ninguém queria fazer isso,
as irmãs ficavam trocando tanto de uma para outra, como da doente para sã, teoricamente, né, e da sã para doente. Tá? E a gente mesmo começa a ficar curioso e tenta se colocar no lugar dela, para entender melhor o que está acontecendo. Então, eu diria que empatia seria uma sensação assim, que pelo menos me despertou no momento do filme. Isso. Muito bom, muito bom. E uma outra que, só para acrescentar também, aproveitar já na mesma chamada, Uhum. eu senti também a questão do cansaço, né? Porque o tempo todo ali as pessoas ficavam exigindo da Justine ali um comportamento de felicidade. Ah, estou fazendo uma festa para você, você tem que estar feliz, você tem que estar com uma expressão facial, né? Aceitável aqui para os seus convidados, e isso acontece muito no dia a dia, né, com as pessoas que têm a depressão. A grande parte das pessoas não entendem, né, essa doença e exigem dessas pessoas um comportamento, né, que a pessoa que está depressiva tenta moldar esse comportamento, e isso vai gerando um cansaço nela, né, porque é um Burnout. esforço muito grande. Então, eu senti isso, esse cansaço ali por parte da Justina de tentar o tempo todo mostrar ali uma alegria que, na verdade, ela não estava sentindo. Exatamente. Então, a gente coloquei aqui, então, como sensação, como emoção, né? Acho que mais como sensação, né? A questão do desgaste mental. Né? Existe um desgaste mental aí, exatamente por uma ideia que a gente já pode começar a colocar aqui no cantinho aqui das ideias, dos conceitos, né? Empatia, por exemplo, poderia entrar aqui nas ideias, né? Uma ideia aí da psicologia, né? Essa questão de se colocar no lugar do outro, né? A gente poderia ir além disso aí, mas isso aí seria, eu ficaria 3 horas falando, né? Falar sobre tolerância, reconhecimento, né? São esses paradigmas mais atuais da discussão filosófica em ética e em filosofia política, né? Mas eu acho que uma ideia que é interessante aqui é exatamente sobre a questão das aparências, né, meus amigos? Das aparências, né? Essa obrigatoriedade da felicidade, né? Exatamente. Então, manter. Hoje Né? se discute muito isso, né? Essa obrigação de ser feliz. Isso. Então, a gente tem essa questão, então, das aparências e das essências, né? E aí? Né? Será que a gente consegue... O quanto que a gente consegue dar conta desse dilema que nós vivemos de viver em aparências, mas, ao mesmo tempo, sem trair o que nós somos? Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente não quer colocar uma máscara, né? E aí, o que nos retoma aqui, por exemplo, é cair para o ponto aqui de referências, tá? Essa parte aqui do material que a gente produz, esse mapinha que a gente produz aqui, são referências externas à obra, referências artísticas, né? Nós podemos colocar um outro filme aqui muito importante, um filme clássico que a gente pode acabar assistindo no futuro, que se chama Persona, né? Do Ingmar Bergman, né? Que é um filme clássico aí. Aqui no Brasil, infelizmente, deram uma tradução ridícula como para o título, como quase todos os filmes estrangeiros têm traduções ridículas, né? Aqui no Brasil se chama Quando Duas Mulheres Pecam, né? Mas não tem nada a ver com isso o filme, é sobre Persona. Como é que é esse filme Persona do Ingmar Bergman? Uma atriz de teatro, um belo dia ela está no palco representando a heroína Electra de Sófocles, e um certo momento ela não consegue mais pronunciar nenhuma palavra no palco. Ela fica completamente catatônico, em silêncio. E aí ela contrata uma enfermeira, a família contrata uma enfermeira para ficar com ela durante uma temporada numa ilha isolada lá da Suécia, enquanto ela tenta entender o que está acontecendo com ela. E aí ela e a enfermeira começam a passar por um processo terapêutico, uma tentando se colocar no lugar da outra, né? E elas acabam até confundindo um pouco as vidas, as máscaras começam a cair, a máscara que a enfermeira usa durante a sua vida social acaba caindo também. Ou seja, um filme brilhante, está com certeza na lista aí dos top 100 filmes, os maiores filmes de todos os tempos. Persona, de Ingmar Bergman. Quem já teve a oportunidade de assistir é um privilegiado, né? Vamos lá. Falei em trilogias, eu já vejo um contraponto a uma outra trilogia. Diga. É aquela trilogia antes de. Né? Antes do pôr do sol, antes da meia-noite, antes do amanhecer, né? Sim. Que retrata
acho que de início... Maurício, você poderia falar para as pessoas de qual diretor, de qual é essa época? Eu vou ser bem sincero contigo, eu não sei quem é o diretor, mas é um filme com Ethan Hawke e a Julie Delpy. São filmes muito interessantes, porque primeiro que praticamente não tem trilha sonora, e o filme no primeiro tem um pouco mais, mas nos outros dois menos, e são os dois conversando. Literalmente, são os dois passeando e conversando. Os 3 filmes são isso, e eles em tempos diferentes. Primeiro filme, eles são adolescentes, eram atores bem jovens quando eles fizeram, né, que é aquela coisa da empolgação da adolescência, né, daquele amor de promessa de amor. Né? No segundo filme, eles se reencontrando adultos e já com uma história de vida e com frustrações, e o terceiro filme são eles com a rotina de casal. Né? E o que é interessante? Apesar né, Melancolia ter um fim assim interessante, né? Na trilogia antes o final é sempre aberto. Né? Nos 3 filmes o final é aberto. Né? Então você vai vendo uma mudança dos atores, porque eles estão envelhecendo também na medida que eles estão fazendo esses filmes, né? E aquela coisa da expectativa versus a realidade. Né? A realidade, ela se impõe. Né? Tem uma hora em que as coisas começam realmente, aquela ilusão que se tinha, ou que as pessoas tentavam manter, ela começa, a realidade se impõe e ela começa a se manifestar. E o que as pessoas vão fazer quando isso acontece? Né? Como aconteceu com as irmãs, né? E com o mundo. O final do filme é uma metáfora muito grande, né, do que acontece com uma sociedade que não consegue ler o outro. Fica aí a recomendação, então, para todo mundo aí. A trilogia dos antes de, né? Então, tá bom. Vamos lá. Agora, antes do pôr do sol, antes do amanhecer, e aí o diretor é o Richard Linklater. Ou Linklater, tá aqui. Eu coloquei no chat. Linklater, tá bom. Tá no chat para quem quiser pegar aí, tá? Vamos lá, agora, aqui no chat tinham colocado antes, né, a questão da frustração também como uma sensação. Né? Então, temos aí a frustração. Continuando nossa fila aqui, vamos lá agora, tem uma pessoa aqui com resistência brasileira. Quem é essa pessoa? Pode ficar à vontade, pode falar. Sou eu. Eu tenho que tirar esse nome daí. Isso aí foi em épocas passadas. Tá. Cecília. Vamos lá, Cecília. Fique à vontade. Fale aí, uma sensação, uma ideia aqui, fica à vontade. Pois eu vou ser bem sincera com vocês. No início eu senti uma sensação assim de tédio. Eu achei chato, sabe, o filme? Porque era aquele casal que estava indo casar, né? Depois eu fui ver que já tinham casado, estava indo para a festa. E era o tempo todo eles rindo e se beijando, e eu achei muito tedioso os primeiros minutos, sinceramente, né? E mas depois eu fui continuei assistindo e apreciei muito o filme. Mas, assim, eu fico pensando se aquela moça era apenas depressiva. Eu tenho a impressão que ela tinha um transtorno de personalidade, porque é quase assim uma psicopatia, sei lá, assim, tipo é a pessoa que é maluca mesmo, como é que chama? Maluca. Esquizofrenia. Uma pessoa esquizofrênica. Porque ela ficou noiva de um rapaz que aparentemente ela não gostava, né? Mas ela beijava ele, sorria para ele como se estivesse totalmente apaixonada. Uma pessoa depressiva ela não consegue fazer essa encenação, eu acho. Mas um autista consegue. Mas ela não é autista consegue. O autista, dependendo bom, pois é, mas aí é que eu falo, eu acho que só depressão não explica aquele comportamento dela. Parecia-se uma pessoa de dupla personalidade.
E na noite de núpcias, ela não quis o noivo, mas quis um rapaz que ela nunca viu mais gordo. Quer dizer, eu não sei. É uma É assim, personalidade muito complexa. Uma coisa muito mais profunda. eu já acho assim que quando a gente vai estudar lá né, o espectro autista, ele é muito variado e ele tem até uma teoria muito interessante para o autista, que são as colheres, né? Que o autista, ele aguenta algumas coisas com pequenas colheres, depois que a coisa transborda, e aí é o estrago. Mas até então ele tá tentando um esforço hercúleo para conseguir se enquadrar, né? Aí quando ele não consegue, vem meltdown, vem burnout, eu via muito isso. Gente, essa questão aí já do autismo e tal, da depressão, como a pessoa vai se... A primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado que a obra, né? A obra do Lars von Trier, assim como todas as obras dele, essa obra e todas as outras obras, elas são obras alegóricas, tá? Elas são obras recheadas de símbolos. Ele não está querendo fazer um tratado de psiquiatria. Ele não está preocupado com a perspectiva biomédica da doença. Ele está preocupado, ele não mostra nenhum minuto um medicamento, ele não mostra nenhum minuto um tratamento, um psiquiatra fazendo uma consulta com essa mulher. O que nós temos ali é a questão da depressão enquanto essa condição existencial, né, de falta de vontade, da falta do prazer, que é a anedonia, dessa falta de vontade de fazer as coisas, de ter prazer com as coisas. O prazer é uma coisa importante desse filme, né? Nós vamos tratar aqui ideias e conceitos, né? Então, a questão do prazer e da dor, esse dilema do ser humano, tédio e satisfação, desejo e satisfação, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uma olhada para essa obra, por isso que são clássicos, né? Os clássicos, eles não estão muito preocupados, né, com... Eu, pelo menos, quando assisto ou leio um clássico, eu não estou preocupado com as nuances da trama, com os detalhezinhos do enredo. Eu estou preocupado muito com as alegorias, os símbolos, os significados mais gerais que podem levar aquela obra a ser compreendida além de seu tempo, né? Então, eu acho que uma boa perspectiva para a gente olhar para essa obra do Lars von Trier, e até mesmo para Ninfomaníaca, para algumas pessoas que têm preconceito com essa obra, que é uma obra, para mim, uma das mais geniais que existem, é não se preocupar com o que aparece na tela, ou não se preocupar com um pedacinho do enredo, mas naquilo que está sendo tratado de fundo, né? Que é a questão do desespero de que está sendo incompreendido, que é a sensação de você não gostar de fazer as coisas que você gostava antes, que é de você não sentir prazer na vida. Isso é muito triste, né? E o próprio Lars von Trier passou por uma depressão, por isso que ele é um dos motivos dele ter criado essa trilogia, né? De meio que colocar também um pouco de sua vida, um pouco do que ele sentia enquanto ser humano depressivo, né? Então é isso, vamos continuar. Então, a Gabriela Alencar, que tinha levantado a mão. Vamos lá, Gabi, fique à vontade. Oi, peraí que eu vou me situar aqui. Eu ia falar no começo, mas eu vou pegar o gancho do que vocês estão falando. Mais sobre a representação científica, que o Lars von Trier não tá muito fiel nisso, e nem é o foco dele. O foco dele, eu vou ressaltar, nem tanto a representação científica, vamos dizer assim, dos transtornos mentais, mas também do cósmico, científico, no sentido da Terra. Ele não quer retratar também um fim do mundo, de um planeta eclodindo com o outro. Ele não está muito preocupado em ter uma explicação científica sobre isso, mas sobre essa alegoria mesmo, essa simbologia de uma turbulência emocional de uma pessoa depressiva. Certo? Isso. Então, o que eu ia falar era sobre sensações, emoções, pode caber em ideias também, mas sobre a angústia. Pode falar, claro, vamos. Todos sofrem algum tipo de angústia, e eu também senti angústia, entende? Isso. Tanto na sensação da Claire, a irmã da Justine, né? Depois que ela descobre que eu não sei se é planeta, eu não sei o que é, mas enfim, uma lua, não sei o que é.
vindo em direção ao planeta, e ela vendo que aquilo lá é inevitável, que aquilo vai acontecer, e ela pensando no filho dela, então é essa angústia. E a angústia do marido dela também. Ninguém falou no marido dela, gente. Ele sentiu uma angústia terrível também de saber que aquilo que ele estava crendo fielmente, piamente, foi tudo abaixo. Ele se sentiu impotente. E a Justine, a que casou, a angústia dela foi antes da tragédia, antes de saber da tragédia, sabe? E tanto que quando esse fim do mundo chegou, a angústia dela foi dissipando, foi acabando. Eu senti aquele conforto de que a morte vai chegar e que aquilo é uma esperança de que aquele sofrimento dela vai acabar. É isso que é muito interessante, a coisa da angústia. Eu coloquei a angústia aqui, gente, na parte de ideias e conceitos, né? Para a gente aprofundar só em 2 minutinhos aqui essa questão, né? O que a gente entende por angústia, né? No campo da filosofia, da história do pensamento humano, é que a angústia, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Angústia é um sentimento que a nossa liberdade causa. Mas como assim? Um sentimento que a nossa a liberdade leva para uma angústia? Leva. Em que sentido? O que é uma angústia? É você estar frente a várias opções, vários caminhos, várias possibilidades, e ter que escolher uma. Ou ter que escolher 2 de 10 opções, por exemplo. Né? Isso causa angústia. A liberdade de ter que escolher algum caminho, alguma posição, algum trajeto, seja do que for, causa angústia na gente. Então, essa sensação de ter que escolher, a sensação de ter possibilidades e de talvez se arrepender ao escolher, porque pensem bem, todos os caminhos têm as suas coisas boas e têm as suas coisas ruins. Todos têm. Né? Quando você escolhe, você está escolhendo enfrentar aquelas dores, está escolhendo enfrentar aquelas alegrias. Um exemplo básico, por exemplo, é uma pessoa que vai ter um relacionamento amoroso. A vida de solteiro tem os seus benefícios e tem as suas coisas legais e tem também as suas tristezas. E a vida de casado ou de namorado ou uma coisa séria tem também suas tristezas, né? as suas chateações e as suas coisas muito boas. Né? Mas quando você escolhe, é porque você está exatamente exercendo a angústia de ser livre. Né? O Sartre falava disso, né? Somos condenados à liberdade. E temos que escolher a todo instante alguma coisa. E escolher a todo tempo alguma coisa é angustiante. A angústia faz parte, podemos dizer assim, de uma certa natureza humana. Né? Então eu coloco a angústia aqui na parte de ideias. E aí que é interessante, pegando já o que a Gabriela falou aqui, quando a nossa Justine vê que aquele planeta está vindo, né, está em rota de colisão com a nossa Terra, é o fim da angústia. É o fim da angústia. Quando você já não tem mais opções de escolher, você está livre da angústia. Né? Então, não tem, a Terra vai acabar, a vida vai acabar. Se a vida vai acabar, não tem mais por que viver angustiado, não tem mais por que ficar sofrendo pressão social daqui e ali. Tudo vai acabar, tudo aquilo ali vai ser destruído, então a angústia cai por terra, né? Então essa foi uma coisa que eu estava pensando, né, quando eu estava assistindo. Depois que eu assisti o filme, dirigindo por aí em Brasília, fui pensando nessas coisas, né? Mas vamos lá, temos aqui uma fila. O Aldir levantou a mão aqui, depois a Letícia vai falar. Vamos lá, Aldir, fica à vontade. É o seguinte, eu estava imaginando, gostaria que, nesses pontos, pedir ajuda do grupo, para poder entender melhor a participação dos animais. Porque vocês podem observar o seguinte, as aves, elas permeiam o filme todo, mas o filme começa com a imagem do cavalo, o cavalo, ele aparece controlando determinadas situações, ele impede aquela passagem na ponte, tem uma simbologia, ou seja, ele está percebendo que existe um perigo ali, e o ser humano não percebe. Então, eu gostaria de ver da ajuda de vocês para a gente poder interpretar melhor a posição
tanto das aves como do cavalo. O cavalo, ele foi trabalhado do início ao fim. Foi o único animal. Aí eu fiquei perguntando, mas por que não botar um cachorro, por exemplo? Por que um cachorro, que é o animal mais próximo da gente, mas não colocar um cavalo? O cavalo é muito importante no filme, mas eu não consegui entender bem essa presença do cavalo na história como um todo. Aí botaria como lição, digamos assim, se a gente fosse analisar, o comportamento do cavalo foi superior ao dela, ou seja, superior ao do ser humano, pelo menos na minha interpretação. Mas eu acho que a gente poderia tratar melhor isso aí. Aí eu peço a ajuda do grupo para que haja algum tipo de percepção, enfim, que eu não tenha percebido, mas que alguém tenha percebido alguma coisa a mais. Né? Eu tenho uma suspeita, né, de resposta sobre isso, mas alguém quer trazer alguma possível resposta para Eu tenho. esse problema aí? Vamos lá. A Letícia levantou a mão? Levantou a mão? Quer falar, Letícia? É porque uma coisa que eu ia comentar, tanto da emoção e também em comparação com os animais, era do desespero da Claire de tentar parar o inevitável, enquanto a paz, tanto do filho dela quanto dos animais, de aceitar o fim. Tanto fala que o cavalo, principalmente com a força da natureza contra os humanos, né, tanto as normas dos humanos, para depois, no final, todos ficarem em paz, todos ficarem em aceitação. Até ela mandou o cavalo, tipo assim, tenta achar uma fuga que eu não tô achando, mas ele volta para casa dela, porque não há nada mais a ser feito, que resta é buscar paz. Tanto os bichos, também tinham os insetos, né, voltando para a terra, tipo assim, foi o que eu pensei. É interessante, aqui eu coloquei, Letícia, então, sua contribuição em desespero, a parte de emoções, sensações, né? E coloquei ali nas ideias a ideia de resignação, exatamente o que você colocou. Esse sentimento de, não há nada a ser feito, já não tem mais perspectiva, então é isso aí, o que chegar aí tá valendo, entendeu? O que o mar trouxer aí tá valendo, né? Então, é meio que deixar a vida levar, porque é isso mesmo, aceita como as coisas são, né? É uma visão resignada. Visão resignada. E aí, na nossa sociedade, principalmente contemporânea, nós temos uma grande contradição na nossa modernidade. E no nosso mundo contemporâneo também. Que é a contradição entre resignação e revolta. Né? Resignação e revolta. Em que sentido? O capitalismo, desde ali do seu início, né, ele foi causando, né, certas crises. Né? Só que a justificativa daqueles teóricos do capitalismo, os teóricos liberais, é de que não, a natureza é assim. O ser humano é assim. Ele é competitivo, egoísta, as coisas são assim. As pessoas vão se aproveitar umas das outras, a desigualdade é natural. Né? Então, o mundo é assim, ele está dado. Então, basta agora de cada um correr atrás do seu meio de sobrevivência e está tudo certo. Então, a nossa sociedade capitalista é muito amparada na ideia de resignação, né? Que é uma ideia que o Max Weber foi desenvolver, né, com outra cara a partir da ética protestante, né, da ética protestante ascética no século XVIII, XIX. Né? E aí ele escreveu a famosíssima obra, né, A Ética Protestante e o Espírito. Né? E a ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Qual é o espírito do capitalismo? É o espírito de abnegação. É um espírito de onde você tem que abandonar um pouco dessas satisfações mais de vida, mais grandes projetos de vida para ter que trabalhar, para ter que sobreviver. Né? E aí, a partir do momento que o capitalismo começa com as suas crises e com os seus problemas, né, que nós conhecemos, questões urbanas, o grande êxodo rural, né, os problemas da desigualdade social, o desemprego em massa, né, a falta de renda e assim vai, começaram também a surgir episódios de revolta. Então, desde o nascimento do capitalismo, nós temos tanto um polo da resignação e também um polo da revolta. Isso compõe
querendo ou não, o nosso mundo. E o Lars von Trier, ele está completamente ciente disso, viu, gente? Em filmes anteriores, principalmente quando ele fala sobre os Estados Unidos, né? Ele tem uma trilogia chamada Estados Unidos, Terra da Liberdade, ou Terra das Oportunidades, né? Que é uma trilogia fundamentada em Dançando no Escuro, Dogville e Manderley, né? Filmes, por exemplo, o primeiro filme protagonizado pela Bjork e o segundo filme protagonizado pela grande Nicole Kidman, né? A grande Nicole Kidman. Então, Lars von Trier, ele está ciente disso, de que nós, seres humanos, e não só esse mundo que está aí, nós, seres humanos, temos dentro de nós uma parte de resignação e uma parte de revolta. Nós percebemos isso durante o filme, né, com a Justine, com a Claire. Em certo momento elas estão aceitando, em certos momentos elas estão revoltadas com aquilo que está acontecendo com elas, né? Muito bom, Leti. Vamos lá. Continuando na fila aqui, a Terezinha estava na fila aqui. Vamos lá, Terezinha, fique à vontade. Oi, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, eu vendo o filme, eu senti, assim, o que os personagens tentava passar. E eu lembrei muito daquelas fases do luto. A negação, por final, a aceitação. Então, tanto na Claire quanto na Justine, eu vi isso. E no caso do marido da Claire, quase ninguém falou, ele praticamente passou por todas as fases. Porque ele sabia do que ia acontecer, mas ele ainda ficava naquela de, não, vai ter uma esperança no final. Vai acontecer da melancolia passar, de não acontecer nada, de realmente não ser o fim do mundo. Agora, o negócio que me deixou meio assim é porque que no começo, quando a Justine vai casar, ela senta com a irmã para conversar e a irmã fala, não, isso não é hora de você falar para ele. Se segura. É o quê? A Justine sempre foi, porque que deu a entender que ela já sabia, que ela previa, né? Aquele momento ali é um momento muito importante, né? E aí traz a gente para mais uma ideia, até que eu tinha anotado, né? E que a gente já comentou aqui, de maneira muito superficial, que é a questão da pressão social, né? É a pressão social. Né? Tem que manter as aparências ali, tem uma pressão social no casamento em manter a postura, né? Essa é uma questão da pressão social que a gente vai discutir também muito ali em Orgulho e Preconceito, né? Que será o nosso livro aí do encontro do mês de dezembro, tá? Nós temos um encontro agora no sábado, né? Sobre o retrato de Dorian Gray e no comecinho de dezembro ali, lá pela primeira semana de dezembro ali, a gente deve ter o encontro do Orgulho e Preconceito, né? E a pressão social, né, do casamento daquelas meninas, né, da mãe dar um jeito de resolver a vida das filhas, isso é algo muito importante, né? Então vamos lá. Quem está na fila aqui? O Levi. Vamos lá, Levi, fica à vontade. Bem, quando fala de ideias e conceitos, tem, já foi falado, né, a ideia da aparência e essência, né, mas o contexto das discussões, o problema familiar ali, entre o pai e a mãe, traz uma discussão muito forte sobre casamento mesmo, né? O pai mais promíscuo, ou tentando ser mais promíscuo, e a mãe, ela desencantada com a ideia de casamento, né? E ela demonstrou isso claramente no casamento. Ela não queria estar lá, ela não queria vivenciar aquela convenção, ou seja, essa ideia de que as convenções devem ser seguidas por todos, a mãe dela é totalmente contrária àquilo, e o cunhado, o genro, né, o que montou toda aquela estrutura, não gosta da sogra, tá fazendo tudo aquilo ali em favor da esposa, mas, então, assim, essa conformação social, né, e essa descrença, eu acho que para mim o conceito que deve ser colocado por mim essas ideias, é essa descrença com, não com a casamento em si, mas a descrença com tradições, né, com as tradições, eu acho. Acho que seria o ponto mais interessante a ser colocado.
Isso, então beleza. Então, descrença nas convenções, né? Vamos dizer assim. As convenções sociais. Tá bom para você, Levi? Descrença, então, nas convenções sociais. Beleza. Que é exatamente, né, meus amigos, um dos temas mais importantes de Um Retrato de Dorian Gray, né? Nós temos lá o nosso Lord Henry, né, como um cara que está ali para fazer o advogado do diabo. Fala, olha, essa maneira moralista que a nossa Inglaterra vive é uma maneira aí que a gente tem que, né, jogar por terra, porque a vida é muito mais do que com essa aparência, né, com essa coisa, com essas convenções aí que a nossa sociedade vitoriana está vivendo, né? Então, aí mais um tema de livro aí que nós temos que tratar aí daqui para frente, né? O que já fica aqui também como uma lição de vida, que são lições que a gente pode ter de vida, né, gente? Pensem aí também em lições que nós podemos tirar para a vida, né? A questão da mãe dela com aquela descrença, né, a descrença no casamento, né, nos leva também, e até mesmo o comportamento da Justine, né, em relação ao casamento, né, do que ela espera, o que ela esperava com aquilo que está acontecendo, né, é exatamente a lição que fica para a gente é lidar melhor com as expectativas, né, gente? É uma lição aí que a vida adulta exige muito da gente, né? Lidar melhor com as expectativas. A expectativa e a realidade, né, são diferentes, né? Podem até se aproximar, mas são diferentes, né? Uma está no plano das ideias, dos sentimentos, a outra está no plano prático. Você pode falar, olha, eu estou me planejando para fazer isso, isso e isso, aí do nada chega uma pandemia mundial e para com tudo. E aí, como é que você vai fazer isso? Você não vai conseguir fazer, né? Então, assim, lidar melhor com as expectativas é uma lição que a gente pode ter. Continuando aqui, o Levi levantou a mão mais uma vez, antes do audito. Vamos lá, Levi, fica à vontade. Na verdade, eu não abaixei, mas aproveitando o ensejo, um ponto também chave na minha concepção foi também a relação dela com o trabalho, em que ela praticamente no profissional ela é muito talentosa, mas ao mesmo tempo tem toda aquela pressão dela entregar qual é o slogan, e aí tem aquele momento dela se dispersar totalmente e ficar lá com o assistente, então, e depois ela colocar o patrão dela numa posição realmente de bem abaixo, assim, destruiu a imagem. Você é uma pessoa desprezível, eu não quero trabalhar com você, e etc. Destruiu ele, assim, toda a concepção dele ser superior e etc. ali, ela destruiu naquele contexto, né? Então é muito massa, assim, você vê também a crítica em relação até à própria relação de trabalho, em que ela é perseguida pelo moleque lá para conseguir a informação do slogan e tudo mais. Então é muito doido também esse contexto, né? E aí, obviamente, ela estava cagando pro trabalho, ela também cagou para a ideia de futuro com o pretenso marido, quando ele chega lá dizendo, olha, eu comprei essa terra aqui pra gente ter o nosso pomar de maçãs, e ela, que legal, bacana, e não. Ela simplesmente ela não valoriza nada disso, ela não valoriza o trabalho, ela não valoriza a perspectiva de futuro, então ela tinha desistido de tudo mesmo. Então, assim, o trabalho, ela tinha recebido no casamento, né, uma oferta não, ela tinha sido elevada de posição, mas mesmo assim, tratada como subalterna, e ela foi as favas para o patrão, né, literalmente. Ótimo. Beleza, então eu coloquei aqui o trabalho como uma categoria ontológica, uma categoria que faz parte do ser humano, né? Mas também tem essa coisa do trabalho estar invadindo todas as esferas da nossa vida, né, gente? Nós vivemos em função do trabalho, né? E é o trabalho que molda a nossa vida, que molda o nosso mundo, né? Então, não poderia ficar de fora, né, a questão do trabalho invadindo a questão da depressão. Afinal de contas, nós vivemos numa época de depressivos, de ansiosos, principalmente pela questão do trabalho, né? Das cobranças, né? Então, o trabalho aí, ele tem essa função importante aí no filme, né? Muito bom, valeu. Vamos lá, Aldir agora. E aí nós vamos voltar para o negócio do cavalo lá, não perdemos isso, viu? Vamos lá.
Cliquei errado aqui, levantei a mão de novo. Pronto. Mas fica à vontade. eu ia até fazer um gancho nessa questão aí dos animais, do cavalo, até para poder saber se faz sentido, né? Na questão do cavalo, porque em momentos ali, inclusive teve uma cena que foi bem impactante do filme ali, quando a Justine estava cavalgando ali, passeando com o cavalo junto com a irmã dela, e aí elas chegam ali naquela ponte, o cavalo dela paralisa, né? Ali naquele momento, e ela começa a bater, a agredir, né? O cavalo ali numa forma desesperada, porque o cavalo já não quer mais obedecer ela. Então, na minha visão ali, para saber se faz sentido, eu entendo que, por exemplo, o animal ali, o cavalo, no começo do filme, mostra uma conexão muito grande entre ela e o cavalo, né? E é justamente, se você for pegar um gráfico, é justamente o momento que ela ainda está melhor, né? A depressão ainda não consumiu tanto os valores, né, de ser humano dela, né? De vitalidade, instinto, liberdade. Mas quando ela já está bem mais lá no final, né, bem mais, já está lá no final destruída, né, consumiu já todos esses valores dela, é o momento que representa ali naquela cena, um momento que ela perde a conexão com esse cavalo. Então, o cavalo é como se fosse, por exemplo, um espelho dos sentimentos dela ali, né? Ela perde essa conexão com o cavalo ali, ele já não obedece mais ela, e ele começa a resistir ali como uma alma resistindo a uma destruição, né? Paralisado pela melancolia, e traz também uma referência com a questão também do fim do mundo, né? Ele chega ali, ele como ele tem como um animal da natureza, ele tem um presságio de que vai ter ali o fim do mundo. Então ele entende que a partir dali já não existe mais caminho para a Terra, né? Já não existe mais um caminho para ele poder seguir, porque ali já é o fim, né? Então eu entendo mais ou menos aí, tipo como se fosse uma iconografia ocidental, né? Os cavalos como mensageiros do Apocalipse, né? Seria mais ou menos nesse E sentido. a morte do cunhado dela dentro, do lado do cavalo. A morte também do cunhado, né? Dentro do cavalo, lá no ar, representando o fim também, né? Acho que, eu não sei se faz sentido o que eu falei, mas eu Eu achei que pensei mais ou menos nessa linha. Eu anotei várias coisas aqui enquanto você estava falando, exatamente mapeando, né, o que você estava falando, né, Algir? Então nós temos aqui, pelo menos a minha leitura é essa, tá, gente? Da Justine tentando sentir alguma coisa. Sentir alguma coisa, né? Então, assim que ela vai lá e faz sexo no meio lá do campo de golfe, lá com o rapazinho, ela tentando sentir prazer. E depois ela agredindo o cavalo para tentar sentir o quê? Ódio, tentar sentir algum desprezo por aquilo que ela está fazendo, né? Alguma, né? Ela não consegue, ela faz aquilo, né? Temos também aí a questão do cavalo também, e aí a gente pode diferenciar isso, colocar aqui de maneira contraditória ou um dilema, né? Que é a questão da intuição e do conceito. Né? O que é a intuição? É esse conhecimento que nós temos que não é mediado por conceitos. Isso que é intuição. Ela é um acesso direto a uma certa verdade, a um certo fato. É intuição. Intuição. Né? O Kant escreveu isso lindamente lá na Crítica da Razão Pura. Né? E o conceito, o que é o conceito? O conceito tem que passar pelos procedimentos das categorias do nosso cérebro, da nossa mente, né? Nós sentimos o mundo e categorizamos ele de acordo com as nossas formas puras do entendimento, né? E aí tem a questão de base, então, quando trouxe a questão do cavalo aqui, então, é o animal e o humano, né, gente? O animal e o humano. E aí, em que sentido? E aí a minha contribuição sobre a celeuma do cavalo, como trouxe aqui o nosso querido sogrão aqui, né? A celeuma do cavalo, né? O que nós podemos trazer sobre a celeuma aqui do cavalo? Para mim, né? O cavalo, ele é puro instinto. Puro instinto. Ele já tem tudo pronto para viver bem. Ele não precisa todos os dias ter que escolher, vou de calça jeans ou de calça social. Ele não precisa escolher, né?
Fico com essa pessoa ou não fico? Né? O que eu vou almoçar hoje? Algo muito calórico ou pouco? Ele não precisa escolher. Tudo que ele precisa para viver de maneira confortável e bem, ele já tem na sua natureza. O ser humano, ele fica depressivo, ele fica triste, ele fica com raiva porque ele tem que todo dia tem que escolher alguma coisa para continuar a sua vida, né? Então nós somos abandonados nesse mundo e nós temos que toda hora, com a nossa liberdade, ter que escolher. E o pior, não é só escolher, é se responsabilizar por aquele que foi escolhido. Esse que é o duro da vida. Esse que é o duro, né? A gente não pode só apenas escolher. Você é livre, mas você tem que ter responsabilidade naquilo que escolher, né? Esses são os meus 30 centavos aqui na celeuma do cavalo, né? Vamos lá, continuando. Então, tinha gente na fila aqui, eu acho que para falar sobre a celeuma do cavalo, não tinha? Ó, Eu a tenho uma Gabriela, não foi teoria. isso? Sim, eu não Vamos sei lá. se faz algum sentido. Tem É um para isso que filme nós estamos também aqui. É pra isso. Vamos lá. tem um filme do La Von Trier que se chama Medeia, que é justamente baseado no livro, né, do Eurípides, né? Que também tem uma cena que usa o cavalo também. Sim. Aí eu não sei se é um gosto do La Von Trier, não sei o que é, que simbolismo é esse, mas ele também usa o cavalo, assim, ele está agonizando, e junto com a dona também, porque os dois foram envenenados, né, pela coroa que a Medeia colocou na princesa, né? Isso. Tá, quando ela fosse coroada, aí ia ser envenenado, e o cavalo também foi junto, porque arranhou uma parte do cavalo, uma parte do veneno, e vai trocando as cenas, vai alternando as cenas entre a menina sendo envenenada e o cavalo também. Aí eu não sei, mas o La Von Trier usa muito. Eu acho que é o segundo filme que eu vejo que ele tem cavalo, e eu assisti uns 3 filmes dele. Isso, Não sei se eu outros acho filmes têm. Entendeu? não, assim, eu acho que o cavalo tem a questão muito do... Eu acho que é a representação da parte animalesca, da parte instintiva do ser humano. Pelo menos essa é a minha leitura alegórica, né? Essa é a minha leitura. E aí minha leitura concordaria com o que você está trazendo agora, né? Sim, faz sentido. Então, eu iria por aí, Gabi, eu iria por aí. E cavalo significa liberdade. Isso. Ele é livre. Ele Coloquei tem aqui, ó, exatamente aqui, ó. Entre necessidade de sentir algo e intuição, botei liberdade, né? liberdade. E aí, porque é aquilo, no final do filme, a nossa querida a Claire liberta, né, o cavalo. Ó, o mundo vai acabar. Então, já que o mundo vai acabar, eu vou soltar aqui o nosso cavalo. E o cavalo vai. Né? Só que a nossa noção de liberdade é muito diferente da noção de liberdade pro animal. Né? Não, Renan, não. Porque para nós, seres humanos, a liberdade está envolvida com escolher. Para o animal, a liberdade está envolvida em quê? Em ter meios para manter aquele gabarito de vida dos instintos que ele já tem, aquela natureza que ele já tem. Ele já tem tudo pronto. Ele tem os mecanismos de viver bem. Então a liberdade para ele é só ter mais opções no mundo natural para sobreviver. É isso que é liberdade para um animal. Né? Ou seja, não ter ali uma cerca, não ter ali um estábulo fechando ali, uma porteira para ele ficar. Ele quer ficar livre. Né? Tanto é que você vê lá, por exemplo, o grande gado aí na pecuária, ficam em grandes campos lá tranquilamente, porque tá ótimo ali, tem o que comer, tá bom o ambiente, ele vai ficando ali, né? Agora, quando o confinamento fica mais grave, aí o negócio fica difícil. Né? Eu botei a liberdade aqui. Vamos lá. Alguém levantou a mão aqui? Ninguém levantou a mão. Então, deixa eu dar uma continuidade, gente, numa questão aqui importante. Porque nós estamos chegando já nos 15 minutos finais do encontro. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Me permitam aqui. Olha só, vou colocar ideias aqui para vocês. Ideias. Então, colocamos ali a descrição do casamento. Olha quanta coisa. Vou até diminuir aqui a fonte para entrar mais coisinhas aqui, tá? Vou diminuir aqui. Para entrar mais coisas aqui. E aí eu vou trazendo algumas coisas que eu anotei aí para ficar mais completinho isso aqui. Olha só. Colocamos a lição ali, né, sobre lidar melhor com as expectativas, né, uma lição que eu coloquei aqui. Outra lição que eu coloquei aqui, gente, não se cobre tanto. Você não é perfeito, meu amigo. Não é perfeito.
não se cobrem tanto. Uma lição aí pra gente, né? Difícil. Outra ideia muito importante do filme, gente, que nós percebemos pela mãe das meninas, né? Que é a questão, ou podemos aí, com uma piada já ficou consolidada aqui, a celeuma, né? Do amor materno, né, gente? A questão do amor materno, né? Isso daqui daria um pano para manga para muita discussão, para 3, 4 horas de discussão. Temos várias mães aqui no clube, né? Não, e o ponto interessante que você colocou isso aí é que, de fato, não havia esse amor da mãe. Existia mais aquele amor do pai, mas aí ficou também pendente. Lembra que ela, ao final da festa de casamento, pai, dorme aqui, eu quero conversar com você. Isso. Era um pedido de socorro ali, era um pedido de ajuda, talvez. E uma coisa que não tinha da mãe. A mãe era para ser expulsa, a mãe era um problema para o casamento. A mãe é essa inversão, né, da ideia da mãe ausente e do pai presente. É outro ponto interessante também se pensar nesse contexto. A mãe é a razão. Exatamente. Deu para entender, né? Ela é a razão, ela, tipo assim, ela é mais pé no chão, ela, olha, né, bem por aí, eu não acredito bem nessa construção da sociedade. Mais resignada, né? Mais resignada. Exato. Vamos lá. Exato. Aqui E o pai é o Dionísio. O pai é o Dionísio. Exatamente. O pai é o bom vivão, o pai é o brincalhão, é o piadista. Exato. Aí a gente pode colocar aqui, então, essa dicotomia aí entre o dionisíaco, né? Entre o dionisíaco e o apolíneo, né, gente? Discussão nietzschiana, né? Ou seja, Apolo é o deus da organização, da racionalidade, das coisas certinhas em ordem, e Dionísio é o Baco, deus do vinho, da colheita, da festa, da embriaguez, né? Então, o apolíneo. Boa ideia, ótima ideia. Vamos lá. Outra coisa interessante aqui é sobre... coloquei aqui dinheiro e felicidade. Percebemos vários diálogos sobre dinheiro, né? Sobre dinheiro. Então, o quanto que o dinheiro está ligado à felicidade. Parece que eles vivem uma vida super confortável, mas ali ninguém parece estar feliz, né? Parece que ninguém está feliz. Outra coisa interessante é sobre os amores líquidos, né, gente? Uma coisa muito importante na sociologia lá do Bauman, né? Exatamente, eu ia falar exatamente sobre isso, como ali as coisas perpassam em uma velocidade muito rápida, em uma noite apenas. Uma questão de uma noite, o casamento que começou a parecer tão bonito, tão sorridente, aquela parte do carro, eles dois se divertindo, eles atrasando propositalmente para chegar à festa deles, e ao chegar, aquela coisa toda do sorriso desaparecendo aos poucos, ou seja, é realmente o fugaz, né? Eu acho que é outro conceito importante, é o fugaz que estava rolando ali também, é outro ponto que tem que ser pensado, né? Que foi algo muito... o sexo que ela teve com o assistente lá, que foi contratado para aquele dia e foi demitido no mesmo dia, então tudo era muito transitório, né? Então, tudo muito rápido. Isso. Então, a gente tem então a vida e amores líquidos, né? Podemos colocar mais conceitualmente, mais assim, né? Outra coisa interessante é a desconfiança na ciência, né, gente? Apesar de nós estarmos vivendo, né, grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento científico, inteligência artificial, uma nova revolução aí tecnológica e industrial acontecendo, ainda o ser humano desconfia. E a desconfiança faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sobrevivência. Nós precisamos da desconfiança, precisamos do medo para tomar decisões, né, para sobreviver, né? Então, acho que entra aí a questão da desconfiança, né, na ciência como um ponto importante desse filme, né? Vamos lá, alguém levantou a mão aqui, não foi? Levantou e abaixou. Então, pronto. Continuando, temos também a questão da desesperança, né, gente? A questão da desesperança, peraí, deixa eu apagar isso aqui. A questão da desesperança. Só que nós temos aqui desesperança, vejam bem, uma desesperança objetiva. Qual é essa desesperança objetiva? De que a Terra, né, vai acabar. Ou seja, eles receberam informações,
o nosso querido lá, o esposo lá da Claire, ele vê lá no telescópio de que aquilo está acontecendo, ele vai lá e acomete o que ele cometeu, né? Então, nós temos uma desesperança baseada em critérios objetivos, como a ciência deu para ele. E, ao mesmo tempo, nós temos uma desesperança subjetiva, gente. Já agora, interna, uma desesperança daquela pessoa que está com depressão, né? Então, que é a depressão. Né? Dois tipos de desesperança aí, uma objetiva e uma subjetiva. Entrando aqui na parte de referências, vamos falar que o Aldir levantou a mão aqui, vamos lá. Fique à vontade, Aldir, pode falar. Vou até abaixar sua mãozinha aqui. A gente estava refletindo a respeito dos conceitos do filme em si. Me parece que ficou muito evidente que o autor quis trabalhar 3 itens importantes que permeiam a nossa vida, que é o tempo, matéria e espaço. Ele fez uma relação entre esses 3 itens, que, na verdade, é a trilogia normal, né? Água, sólidos, o estado da água, sólido, gasoso e líquido. Enfim, a gente vive nessa, digamos, trilogia. E ele trabalhou muito bem essa questão. Se você observar, pelo menos na minha impressão, ele compactou toda uma vida, toda uma geração. Ele fez a passagem do tempo muito rápida. Ele poderia ter contado esse filme em 4 horas. E ele compactou a vida. Ela mal casou, já está se separando, já está traindo o marido, já está se divorciando, o marido já está indo embora. Sabe? O trabalho do tempo aí, e o espaço e a matéria foram muito bem trabalhados também. Pelo menos a nossa percepção a respeito do filme. Coloquei que criei um espacinho que está aqui em cima, matéria, espaço e tempo. Né? Com certeza, você não tem a dúvida disso aí. Conceitos, né, elementares da nossa ciência, né, da nossa física, então tem que estar aí, né? Afinal de contas, é um filme que fala do subjetivo e do objetivo, né? É um mundo que está sendo destruído aí objetivamente, e um mundo que está já praticamente destruído internamente na depressão da nossa Justine, da nossa protagonista, né? Aí aqui, gente, eu quero trazer também. Vamos agora falar sobre referências, tá? Referências externas aqui, artísticas do filme. Eu vou trazer para vocês compartilhar uma outra tela com vocês. Na verdade, eu vou compartilhar agora um trechinho do filme. Vamos ver um trechinho aqui de 2 minutinhos do filme, que é exatamente o momento em que a Claire tenta cobrar a Justine ali para ela manter um pouco a pose e continuar. Temos várias referências aqui sobre pinturas que vão aparecer. Vamos lá. Tem que ligar o áudio. Não está tocando aí, não? Não está tocando? Para vocês? Não, porque você tem que compartilhar, quando for compartilhar, tem que colocar o modo que o áudio também daquilo que você está apresentando apareça também, entendeu? Aí tem a função de compartilhar a tela. Ah, tá. Então deixa eu fechar aqui e colocar aqui. Compartilhar também o áudio da guia, que ele está falando aqui. Então, deve ser isso aqui. Vamos ver se pega. Michael has tried to get through to you all evening. Você está escutando? That's not true. Tá ok agora. Ah, então. You're lying to all of us. Olha lá, vamos ler então. Pelo menos tá ali. Foi cobrar ela, falou que ela tá mentindo, né? Para todo mundo. Percebam, olha, ela tá olhando para pinturas abstratas, tá? Pinturas ali, principalmente do Malevich, né? Do suprematismo. E olha. A necessidade, né, de colocar ali coisas diferentes que vão além do racional, das formas geométricas puras, né?
essa mensagem universal que a arte abstrata tenta colocar, a arte geométrica. Então ela coloca ali uma pintura de caça, depois uma pintura de pessoas ali jogadas ao chão ali, satisfeitas, uma pintura, um retrato ali. Aqui Davi Golias, né? E aí ela sai. Fim da cena, ela tenta se recompor para voltar a colocar aí um mínimo de máscara, né, para continuar a vida. Né? Então, olha só, aqui nós temos aqui várias referências interessantes, tá? Que fazem sentido. Então, fugir do racional, fugir dessa coisa muito certa do apolíneo da vida, que esse suprematismo, essa coisa da figura geométrica que faz a todos compreenderem o que é uma figura geométrica, o que são linhas, o que são figuras, né? Então, nós partimos aqui já para a retirada disso e trazendo aqui, por exemplo, a pintura de Peter Bruegel sobre os caçadores da neve, né? Uma obra que está lá no Museu de História da Arte de Viena. Eu tive o prazer de ir em 2018. Continuando aqui, nós temos Ofélia, de Hamlet, né? Aqui morta, que é exatamente a figura, né? A capa do filme é ela mais ou menos como Ofélia, né? A namorada de Hamlet, né, que acaba sendo desprezada por ele, até tem o seu pai assassinado pelo próprio Hamlet de maneira acidental. A Ofélia acaba, o que diz, né, a leitura mais tradicional, de que foi um suicídio, né? E aí temos aqui a nossa Ofélia aqui em Suicídio. É uma obra que está lá no Tate, lá em Londres. Aqui mais à frente temos A Terra da Cocanha, uma obra também dos Bruegel. Terra da Cocanha fazia parte da mitologia medieval de uma terra, de um lugar onde tudo tinha fartura de alimentos, liberdade sexual, não precisava trabalhar, as pessoas não envelheciam, era a Terra da Cocanha, e que nós temos as pessoas jogadas no chão depois de comerem bastante. Ali no canto nós temos uma pintura, né, um retrato de um grande comerciante ali dos Países Baixos, ali da Alemanha, né? Uma obra que já da transição do Renascimento para a época mais barroca. Aqui nós temos, então, o Davi e o Golias, né, do Caravaggio, obras de muita emoção, né? O barroco é isso. Né? Então nós temos aqui, né, esse fato muito forte, né? Um fato de superação, né? O Davi, ele é a zebra daquela disputa, não é, gente? Quem era o grande favorito para ganhar a disputa ali era o Golias, e não o Davi, né? Então vejam o quanto de significado tem, né, essas cenas, né? Mais uma vez ali um animal aparecendo, né? Eu quero trazer para vocês aqui isso, vai trazer uma outra coisa aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Isso aqui são as minhas anotações do filme, mas eu quero trazer para vocês o seguinte, ó. Então aqui as referências artísticas, né, que eu queria trazer para vocês. Então, o Rodin, né, essa pintura aqui, que está lá na Gemäldegalerie, né, em Berlim, uma obra que eu visitei lá na galeria em 2018, né, é uma obra de um comerciante, né, que ele encomendou essa pintura cheia de símbolos ali, cheia de símbolos, né. Interessante notar exatamente que nesse quadro nós temos aí lá em cima nós temos que não há prazer sem tristeza. Esse é o lema que está ali no ápice aqui na parte de cima aqui da pintura desse comerciante aqui do Gilles Georg, né? Então não há prazer sem tristeza. Olha que coisa forte, né? Uma obra de 1532, né? Outra coisa interessante é que o nosso Davi, o Golias, uma obra do Caravaggio, que eu vi também em 2018, nessa mesma viagem, só que eu vi lá em Viena, né, lá no Museu de História da Arte de Viena. Então fica aí essa referência. E depois vou colocar escrito ali no nosso Canva, tá? E aí uma outra coisa que aparece também, ali de maneira muito breve, o Jardim das Delícias, né, do Bosch. É uma obra que está lá no Museu do Prado, que eu vi lá no Prado, não tirei foto, porque lá é proibido tirar foto. Mas nós temos aqui um pedaço aqui que é a criação, ou seja, o paraíso. Aqui nós temos os pecados acontecendo, né, os prazeres acontecendo. Todos os tipos de prazeres aí, pecados. E aqui, do lado de cá, da direita do tríptico, da esquerda do tríptico, nós temos
o inferno, né, acontecendo aí para aqueles que estão aí vivendo no pecado, né? E é isso. Estão vendo como é que tudo isso faz muito sentido no filme? Faz muito sentido. A produção do filme, o diretor, são muito preciosistas, muito detalhistas, esse tipo de coisa, né? Temos aqui a Ofélia, que está lá no Tate. Infelizmente não visitei o Tate. Visitei o Tate do o Modern, né? Tate Modern, Tate moderno, e não Tate britânico mesmo, né? De obras mais clássicas, né? A Terra da Cocanha, que eu vi também lá na Pinacoteca de Munique, em 2018, né? Tá aqui. Então, percebam aqui os homens aqui completamente, né, empanzinados, né, completamente saciados, né, com todas as delícias dessa terra da cocanha. É uma coisa que está no filme, o prazer, a necessidade de sentir algum prazer. Pensem só o quanto que deve ser triste você não sentir prazer com as coisas que você sentia. Você tem que levar o seu corpo a certos extremos para sentir um mínimo de coisas, né? Fiquem para a foto aí no final, hein? Vou dar um print, fiquem por aí, não saiam. E, por último, nós temos a questão da dança da morte, né? No filme fica muito claro de que a Terra e Melancolia estão fazendo uma dança da morte, né? E aí eu quero trazer para vocês aqui esse trechinho do filme do Bergman, né? Do Sétimo Selo. É o finalzinho do filme do Sétimo Selo, um clássico do Bergman, né? Que eu adoro. Aqui são personagens mais do circo, personagens mais cômicos do filme. É um filme que se passa depois ali durante a peste, ali bem no começo, no final da Idade Medieval, né? E aí esses aqui conseguiram se safar. Conseguiram se safar da peste. E por acaso eles veem a morte. Com a foice e a ampulheta. E por último vai alguém tocando algum instrumento, uma lira. A morte, o prazer, a arte. Gente, é isso aí. E tem que lembrar também, vontade. que no filme nós temos a questão da trajetória do planeta Melancolia, foi chamada de Dança da Morte. Também. Exatamente. Exatamente. Porque aí tem essa parte ficcional de que aí a Claire, ela vai lá e imprime, né, todas as informações referentes e na pesquisa aparece lá Melancolia and Earth, Death Dance ou algo do tipo, né? Então tinha também essa referência lá dessa dança da morte, que era a outra teoria. Tinha a teoria do marido dela, que o planeta passaria perto do planeta, e tinha essa outra teoria que era o choque. E aí o choque era a dança da morte. Isso, exatamente. Então, essa referência que a gente pode ligar aí, pelo menos a mim, né, trouxe essa referência aí do Sétimo Selo, quando a morte joga xadrez com as pessoas para ver se consegue levá-las ali durante a peste. Tá? E aí, para finalizar o nosso encontro, antes da nossa foto aí, para a gente, né, causar inveja de quem não participou, fica a nossa última lição, ou até uma provocação aí para vocês, né? Que é a seguinte: o que você faria sabendo que é o seu último dia na Terra? Né? O que você faria sabendo que é seu último dia? Fica aí uma provocação e uma lição para a gente, né? De talvez, né, dar mais atenção aos pequenos detalhes da vida, as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Às vezes a gente fica pensando muito em coisas grandes,
em grandes projetos. O Goethe falava muito disso, tá, gente? Que é a minha inspiração, que é a inspiração desse clube. Ele falava, olha, aquele que fica se preocupando em grandes projetos acaba se esquecendo do básico, que é o agora. O agora, né? O momento. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Então, tem uma vida aí acontecendo, né? Fica aí essa lição. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma referência, algum outro sentimento, alguma ideia? E aí a gente finaliza exatamente com 1 hora. A gente começou em 21h20, né? Pela enrolação e tal, e vem para cá, vai para lá, cai para lá. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Esse é o momento, né? Se não tiverem nada a falar, vamos então fazer o nosso print aqui. Então, quem quiser aí aparecer na foto, liga a câmera, né? Faça um Vzinho aí da Vitória, faz um legalzinho, né? Eu vou até abrir aqui mais para dar o print. Apareçam, apareçam. Vou até tirar essa tela daqui. Então, vamos lá, então. Quando eu falar 3, eu vou dar o print. Faça uma pose aí legal. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu tô. Minha câmera. Espera aí. Vamos lá, gente. No 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou, para não ficar feio, hein? Para não ficar feio, tem que ficar bonito. Somos guerreiras, né? Ah, ficou ótimo. Dá um L ali, joinha. L de Levi, para não confundir. L de Levi. Então tá, gente. Olha, eu não tenho nem como agradecer, foi muito bom. E... Nossa, a gente aqui tem que. Eu, pelo menos. Foi ótimo. Muito. Foi muito bom. Foi Muito show, bom. foi show, valeu mesmo. Trouxe novas perspectivas sobre o filme, mas grande parte que foi discutido realmente foi as impressões que eu tive vendo ele mesmo. Foi incrível. Pois para Muito mim bom. foi Eu sempre totalmente quis esse filme. diferente, entendeu? Totalmente diferente. ótimo. Eu agradeço demais, porque foi uma aula aqui agora, né? E percebi o tanto que eu tô atrasada. Que isso, Eu gente, que agradeço isso. muito. Então tá, gente, muito obrigado, viu? Acho que foi muito legal. Semana que vem temos mais um encontro aí na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, 20 horas. A Luane também participou aí, a galera participou aí, não apareceu na foto, né, mas tá tudo bem. Quinta-feira que vem estaremos aí com A Doce Vida, de Federico Fellini, né? Então acho que vai ser uma obra preta e branca, preparem-se, né? Para quem vai causar essa estranheza para aqueles que não são acostumados. Mas é uma obra muito interessante, com várias discussões que vão acabar dialogando com todos esses filmes que a gente passou por aqui. A questão dos prazeres, da dor, da solidão, da vida em sociedade, né? Então, um clássico do cinema aí, foi eleita, né? E no sábado nós temos, como disse a Luana, nós temos o encontro do livro. Lá, geralmente, nós ficamos 2 horas. Para aqueles que não leram o livro, também está aberto, participar, tomar um cafezinho lá, escutar. Vocês viram que a gente aqui fala sobre tudo um pouco, né? O que eu falo para as pessoas é o seguinte, gente. O filme, o livro, eles são meros pretextos, tá? São meros pretextos para a gente poder se encontrar e conversar coisas interessantes. São pretextos. Nós não temos o objetivo aqui de ser nenhum um grupo de estudos acadêmico, de ser nada muito, né, aprofundado em nuances do enredo. Ai, será que o personagem tal? Não é isso a nossa questão. Nossa questão é, a partir dessa superfície, saltar, né, para discussões um pouco profundas, mais agudas, né? Que foi o que a gente fez hoje aqui, né? Foi um encontro de altíssimo nível, né? Que a gente não pode Palmas para vocês, foi muito bom. Parabéns, foi muito bom mesmo, gostei. Boa noite, gente. Palmas para todos, vamos bater palmas para todo mundo. Palmas. Então tá, gente, obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Que vem. Valeu, Gizão. Valeu, Sogrão. É nóis. Parabéns. Até sábado. Valeu. Valeu.